Corinthians anuncia a contratação do Thales Magno, atacante de 22 anos, é o quinto investimento, né? O quinto reforço do Corinthians para essa janela. Vamos falar sobre os 5 nomes, né? E o que eu achei dessas contratações. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais. Bom, o Corinthians precisa investir, né? Precisava investir ainda, precisa investir no time pela situação que tá, pelas peças que ainda faltam no elenco, né? Um elenco frágil para um time que está em 3 competições no momento, né? Brasileirão, Sul-Americana e agora acabou de se classificar na Copa do Brasil. Não tem elenco para as 3, né? E principalmente para o Brasileirão, por estar no Z4, precisa dar uma resposta, precisa de jogadores novos e o Corinthians, pelo menos até agora, investiu muito bem nessa janela de meio de temporada. Bom, vamos falar primeiro do reforço, que eu acho que foi a posição que o Corinthians mais precisava, né? Que é o Hugo Souza, o goleiro de 25 anos, que surgiu lá no Flamengo, muito jovem, teve uma ascensão meteórica, teve algumas falhas importantes e acabou saindo bem queimado da equipe do Flamengo, né? Não saindo, mas sendo emprestado para uma equipe de Portugal, né? O Chaves se destacou lá e chamou a atenção do Corinthians. O Corinthians contratou o Hugo para chegar assumindo um posto que era do Cássio, que foi embora para o Cruzeiro, que o Carlos Miguel assumiu o posto e também foi embora para o Nottingham Forest, né, para a Inglaterra, e a posição ficou vaga, uma posição tão importante que a de goleiro, que vinha sendo assim um setor que a gente não se preocupou há muitos anos dentro do clube virou um problema enorme, e o Corinthians decidiu apostar no Hugo, porque era uma aposta, né, porque é uma aposta ainda, né, e o goleiro vem respondendo muito bem, já são 7 jogos na meta do Corinthians, e ele foi o melhor jogador do Corinthians em, sei lá, 4 jogos desses, 5 jogos desses, né? Vem se destacando muito bem, pegando pênaltis. Na classificação na Copa do Brasil diante do Grêmio, pegou pênalti, fez defesas difíceis fora de casa contra o Grêmio, classificando, ajudando o Corinthians a se classificar para as quartas de final. Então, essa contratação vem se dando como certeira. O Corinthians emprestou, né, o Hugo do Flamengo, ainda tem que exercer o poder de compra, que eu acho que tem que exercer, e já está negociando isso, né? Até porque é um valor mais baixo, 800 mil euros no mundo de hoje é um valor baixo, bem baixo, né? Ainda mais porque o Hugo está rendendo e pela identificação já rápida que ele está tendo com a torcida do Corinthians e com o clube, e com o rendimento que ele está tendo, é um acerto do Corinthians na meta, né? O que eu tinha muitas dúvidas está se mostrando um grande acerto da diretoria na contratação do goleiro Hugo. Outro acerto, na minha opinião, é o André Ramalho, né? O zagueiro de 32 anos, que teve toda a sua carreira na Europa, né? Passou por Bayer Leverkusen, estava agora no PSV, terminou seu contrato e assinou com o Corinthians de graça. E assim, trouxe um jogadoraço, tá? Para nível de futebol brasileiro. É um cara que tem um senso de posicionamento muito bem, uma antecipada muito bem, que organizou a zaga, né? E que principalmente o André Ramalho tem liderança, que é o que falta para essa defesa do Corinthians, né? Ou pelo menos faltava até ele chegar, porque o Corinthians tinha o Gil, optou por não ficar com o Gil. Depois, quem iria assumir esse posto de liderança de defesa era o Lucas Veríssimo, que também acabou saindo no começo do ano. Vieram Kaká e Félix Torres, e além do Gustavo Henrique também, mas nenhum dos 3 assume esse posto de falar que é o principal zagueiro do Corinthians. O Ramalho chega com esse estofo, um cara de Europa, um cara com experiência, e um cara que chega com total identificação, e que o torcedor, pelo menos eu também, estou gostando muito do André Ramalho, né? Muito assim, muito mesmo. Ele tem 5 jogos com a camisa do Corinthians, foi muito bem, pelo menos 4 deles, né? Nesse último jogo contra o Grêmio foi poupado fora de casa, ainda entrou para segurar o empate e levar para os pênaltis. Nos pênaltis bateu um pênalti decisivo e fez um belo gol, né? De pênalti. Então assim, é um cara que chega com personalidade e liderança, que para mim também é um grande acerto da diretoria nessa janela de transferências. A gente que precisava e muito de zagueiro, quem sabe não precisa de mais um, né? Pela insegurança que os outros nomes, como eu disse aqui, Félix Torres, Kaká e Gustavo Henrique, passam. Mas o André Ramalho é um acerto para a defesa corintiana. Outro acerto é o Alex Santana no meio campo, né? Meio campista de 29 anos, estava no Atlético Paranaense, rodou muito, né? Por Internacional, estava no Atlético, começou bem no Paranaense, mas foi decaindo com o decorrer do tempo, e o Corinthians optou pela contratação dele e assim, acertou, tá? Pelo menos nesse começo ele foi muito bem, era o ponto de equilíbrio, era o motorzinho do Corinthians, né? Chegou para ser um cara titular, que deu mais físico, deu mais calma ao meio-campo corintiano. Acabou de sofrer uma lesão, né? Vai ficar fora aí pelo menos 2, 3 meses, vai ser uma falta importante, mas é uma contratação que também vem sendo um acerto do Corinthians, né? Mais um acerto, um nome que não se tinha tanta grife, não se tinha tanto brilho, não se tinham não tinham clubes interessados nele, né? Apesar de ter um potencial interessante.
e tá mostrando, e mostrou, né, nesses primeiros jogos com o Corinthians que tem um potencial que vai agregar, não sei se para time titular, né, quando voltar de lesão, mas com certeza agregar nível de elenco o Alex Santana para o Corinthians. Um nome que ainda não convenceu, né, pelo menos desses nomes que eu disse, é o Charles, né? O volante de 29 anos se destacou no Ceará, foi comprado pelo clube da Dinamarca e o Corinthians comprou, né, pelo destaque que ele teve lá, mas até agora, na minha opinião, ele não estreou no Corinthians, né? Claro que o recorte é bem pouco, como eu disse, né, todos esses jogadores aí não passaram de 6, 7 jogos, e o Charles ainda menos, né, tem 4 jogos com a camisa do Corinthians, não teve um jogo que ele completou 90 minutos, por exemplo, né, talvez pela questão física, mas é um cara que dentro de campo não convence, né, pelo menos não me convence, cara. Pode até mostrar algumas boas valências de roubada de bola e tal, mas ainda está muito desligado, ainda está muito fora do ritmo do futebol brasileiro, ou do futebol como um todo, né, para jogar numa partida. Acho que pode ser uma opção para elenco, né, porque não vem mostrando o nível de titular. Por exemplo, um menino da base que tem menos qualidade que ele, que é o Rian, mas que está mostrando muito mais, né, deve ter mais chances que o Charles, na minha opinião, mas vamos ver se ele consegue engrenar e assumir a 8 do Corinthians, que responsa para o Charles. Por enquanto, não está correspondendo, mas o recorte é abaixo. E o quinto investimento do Corinthians foi o Thales Magno, né? O atacante de 22 anos, ainda é muito jovem, né? Se destacou no Vasco, foi comprado pelo New York City dos Estados Unidos, lá com 19 anos de idade, 18 anos de idade. Teve uma lesão longa, teve um começo bom no New York, e depois teve uma lesão longa, né? Voltou a jogar agora há pouco, teve 3 jogos aí com o New York City depois da volta de lesão. Um gol, assim, é um ponta muito talentoso, tem muita qualidade técnica, né? Muita qualidade individual, habilidade, assim, mas não sei, para mim é uma aposta, tá? Para mim é uma aposta, não consigo colocar como uma boa contratação não, porque eu acho que não é uma certeza, porque é um menino jovem que tá chegando num clube gigante, claro que o Vasco também é um clube grande, né? Mas chegar num Corinthians é totalmente diferente, com uma pressão contra o rebaixamento, num momento tão crítico como esse, e que o Corinthians precisa de atacantes que resolvam, né? Eu não sei se o Thales Magno é o nome ideal para resolver. Claro que ele é ponta, também não é tanto a função dele, mas é para chegar, para brigar por vaga, para ser titular nesse início dele já. Mas é um moleque jovem que vem por empréstimo do New York City, vamos ver se consegue corresponder. Acho que é uma alternativa interessante, tá? Não sei se é uma contratação boa, porque a gente tem que ver como é que ele vai se provar, mas é uma alternativa interessante, né? Um nome que estava nos Estados Unidos, que ninguém, não estava tanto no radar de ninguém, é um jogador muito jovem ainda, né? Muito jovem, 22 anos ainda, é muito jovem, e quem sabe pode agregar nesse time do Corinthians, pelo menos nesse empréstimo. Mas quero saber a sua opinião da janela do Corinthians até aqui. Deixe aí nos comentários se você gostou desses nomes. Eu acho que o Corinthians ainda precisa contratar atacantes, acho não, né? Tenho certeza que precisa de pelo menos mais 2 atacantes, né? Um ponta e 2 atacantes mesmo, dois noves, ou um 9 e um ponta, etc. Acho que precisa de um 9, acho que precisa de um lateral esquerdo, tá? Matheus Bidu e Hugo são muito inconstantes, porque o Corinthians precisa. Apesar do Hugo e o Matheus Bidu terem feito boas partidas recentemente, acho que não são caras para serem titulares do Corinthians. O Corinthians ainda conversa com o Cuéllar, né, que é o meio campista, que teve destaque no Flamengo lá atrás, está na Arábia Saudita. O Corinthians sonda ele faz muito tempo e até agora não conseguiu trazer o volante colombiano. Seria uma peça interessante para elenco também, acho que até para ser titular no caso, o Cuéllar pela qualidade que ele tem. Acho que o Corinthians tem ainda movimentações a fazer dentro do mercado, mas das que já fez, eu gostei e estão dando resultado imediato, tanto que melhoraram o time. Mas quero saber a sua opinião dessas contratações, o que você está achando do Hugo Souza, do André Ramalho, do Alex Santana, do Charles, agora do Thales Magno. Deixa aí nos comentários e também deixa um like nesse vídeo. Até o próximo. Tchau!